Amém? Queridos, eu não tenho o hábito de ler todo o texto, mas é necessário que se faça isso hoje pela manhã. Queridos, o rei Ezequias foi um dos reis que mais se aproximou de Davi. Você vai ver que a referência, quando está sendo escrito o livro das crônicas, chama ele de filho de Davi e não de filho de Acaz. Por quê? Quem foi Acaz? Acaz foi um rei atribulado, irmãos. Acaz foi um rei atribulado. A Bíblia diz que ele passou pelo fogo os próprios filhos. Ou seja, Ezequias teve irmãos dele que foram oferecidos a Moloque, oferecidos no fogo pelo próprio pai. Ezequias vendeu Judá, Ezequias abriu o templo, vendeu o que estava dentro do templo. Acaz estabeleceu dentro do templo a sujeira. Você vai ver que Ezequias precisou estabelecer uma limpeza antes de oferecer sacrifício ao Senhor. Acaz foi um dos piores reis da história de Israel, irmãos. E Ezequias cresce nesse ambiente. Só que ele não é influenciado por esse ambiente. Ele cresce vendo o pai fazer coisas erradas, mas ele não vai fazer coisas erradas. Ele cresce vendo o pai adorar deuses pagãos debaixo de árvores, mas ele não vai adorar outros deuses. Ele estabelece que o Senhor é o Deus dele. Ele não pega como referência o seu pai Acaz, mas ele busca uma referência boa. Ele diz: Davi é uma referência boa, então Davi é o meu pai. Eu não vou me espelhar em Acaz, meu pai biológico, mas eu vou me espelhar no meu pai Davi, uma referência espiritual da minha descendência. E a Bíblia diz que ele estabeleceu o culto, limpou o templo, estabeleceu o sacerdote, os levitas, e a Bíblia diz que nunca houve tanta alegria como nos dias de Davi. Primeiro ponto que eu quero trabalhar com você aqui: você não pode mudar o seu passado, mas você pode projetar o seu futuro. Não importa quem foi o seu pai, importa quem vão ser os seus filhos. Ezequias não podia mudar a história de Acaz. Acaz estava morto, morreu. Foi um dos piores reis de Israel, deixou uma história ruim, deixou um legado ruim. E até hoje, milhares de anos depois, estamos falando dele. O que vão dizer depois da minha morte? O que será que vão dizer depois da sua morte? Qual legado você vai deixar? O que você está construindo para deixar para as próximas gerações? Você não pode pensar só em você, você não pode pensar só em você, você tem que pensar no futuro, nas próximas gerações. O que eu estou construindo que vai abençoar as próximas gerações, mesmo depois da minha partida? Mas ele busca referência em um homem segundo o coração de Deus, que é Davi. Então, querido, eu não sei em qual ambiente você veio, eu não sei em qual ambiente você cresceu, mas eu queria que você tivesse crescido num ambiente propício, mas já que você não cresceu, existem na Bíblia Sagrada referências que você pode seguir. Você não precisa pegar uma referência ruim e dizer: eu vou seguir essa referência porque foi ruim. E existem hoje, ainda hoje, queridos, alguns não acreditam, mas existe ainda hoje homens e mulheres de Deus que são referenciais de Deus na terra. Pastor, o sistema está corrompido, pastor, o negócio está feio, irmãos, mas Deus sempre teve os seus remanescentes. Deus sempre teve os seus 7.000 que não se curvaram diante de Baal e não se assentaram à mesa de Jezabel. Sempre tem alguém que paga um preço, que diz: eu não vou deixar me levar pelo ambiente, eu não vou deixar me levar pelo governo, eu não vou deixar me levar pelo momento atual que o Brasil está vivendo. Eu não sou regido por esse mundo, eu não sou daqui, eu sou peregrino nessa terra. Eu sou forasteiro nessa terra, eu sou dos céus, eu não sou influenciado por aquilo que sai da terra, eu sou influenciado por aquilo que vem do céu. Eu não sou influenciado por aquilo que vem de baixo, mas eu sou influenciado por aquilo que vem de cima, que vem do alto para a minha vida. Então, meu querido, se o seu pai não foi um bom pai, não busque referência nele, honre a memória dele, mas construa o seu futuro. Você não pode mudar o que o seu pai fez, mas você pode mudar o que o seu filho vai fazer no futuro. Não seja como Acaz, seja uma boa referência para os teus filhos. Sabe por quê, irmãos, que os nossos filhos
Eles vão buscar referência lá fora, nos jogadores, em cantores, na internet, nos TikToks, porque não tem referência dentro de casa. Um filho e uma filha que tem uma boa referência de pai e de mãe dentro de casa, ela jamais vai buscar uma referência lá fora. Ela só busca lá fora, porque não encontra dentro. Irmãos, eu não sei o que está acontecendo com essa geração. Eu não sou tão velho assim, tenho 43 anos de idade, mas eu disse para alguém essa semana, eu disse, olha aqui, eu vi uma criança gritando com a mãe, com a avó, e eu disse, olha, na minha época, irmãos, eu nunca levantei a voz para minha mãe, por 2 motivos. O primeiro é que ela quebrava meus dentes. Eu não vou nem falar do meu pai, tá? Vou falar da minha mãe. Meu pai já quebrava o corpo inteiro, mas se eu levantasse a voz para minha mãe, ela quebrava os meus dentes. E segundo, ela é a minha mãe. Eu tenho que honrar minha mãe, eu tenho que respeitar minha mãe, tenho que honrar o meu pai. E foi eles que me geraram, foi eles que me colocaram no mundo. Hoje inverteu, irmãos. Antigamente os pais batiam nos filhos, hoje é os filhos que batem nos pais. Estou errado? Antigamente um simples olhar, como disse o pastor Marcelo, um simples olhar do meu pai, eu já sabia o que ele queria, irmãos. Um simples olhar do meu pai, eu já sabia o que ele queria. Então, o que o seu filho vai se tornar no futuro, a responsabilidade é minha, é sua. Não vai reclamar depois disso, o que eu fiz? Não é o que você fez, é o que você deixou de fazer. Nós erramos muito mais por aquilo que deixamos de fazer, por aquilo que nós fazemos, querido. O que você deixou de fazer? O que eu deixei de fazer? Assim como o filho espiritual também, irmãos, uma geração que não quer ser confrontada, uma geração que não quer honrar líder, que não quer se submeter, não quer se subjugar. Ai pastor, mas Eliseu fez o dobro de milagre que Elias, mas ele ficou 25 anos lavando as mãos de Elias. Elias parava para descansar, Eliseu chegava com a água e já, meu mestre está aqui, o Senhor. E olha que se você for estudar sobre Elias, ele era muito mais ruim do que eu. Elias era um cara duro, irmãos. Elias era um cara duro, não brincava igual eu, não sorria igual eu, não. Eliseu disse assim, olha, eu quero porção dobrada. Ele disse assim, se me ver subir, tudo bem, caso contrário, ou seja, tem que me ver subir. Tem que me ver subir. Se me ver subir, você vai ser abençoado. Então você ora para me subir, você ora para me crescer. Ora para mim ter um carro bom, ora para mim ter uma chácara boa para morar. Ora para minhas filhas ser abençoadas. Porque se eu subir, você vai ser abençoado também. Queridos, não existe crescimento sem confronto. Não existe crescimento em zona de conforto. Aleluia. Paulo escreve aos Gálatas dizendo o seguinte, olha, vocês são filhos. Mas mesmo sendo filhos, herdeiros, vocês não podem tomar posse da promessa, da herança, sabe por quê? Porque vocês não têm maturidade. Vocês têm que ser crentes maduros, não como crianças, não como meninos. Mesmo sendo herdeiro de tudo, você não pode tomar posse de nada, porque Deus não dá herança para menino, não. Deus só dá herança para pessoas maduras. E um dos maiores medidores de níveis de maturidade é a ofensa. Quanto menos você se ofende, mais maduro você está. Quanto mais você se ofende, menos maduro você está. Por que Jesus não se ofendia com nada, irmãos? Você já viu morto se ofender com alguma coisa? A Bíblia diz que Jesus foi morto antes. A gente se ofende muito porque a gente está muito vivo, irmão, não morreu ainda. Quando você morrer para você mesmo e viver para Jesus, você não vai se ofender tanto mais com as pessoas, com aquilo que falam, com aquilo que dizem. Você não vai se importar mais com a opinião dos outros. E eu vou dizer uma coisa para você que o Espírito Santo está ministrando no meu coração aqui agora. Existem duas palavrinhas, mas que parece que são as mesmas, parece que são iguais, e que os crentes vivem confundindo, porque crente não gosta de ler Bíblia, crente gosta de ficar assistindo no YouTube e repetindo o que os outros estão falando. O apóstolo Paulo chamou os bereanos de nobres, sabe por quê? Porque enquanto Paulo pregava, os bereanos ficavam assim, deixa eu conferir na Bíblia.
Na Bíblia, tá, irmãos? Não vem querer com a revista Veja, cá contigo. Não, eu li um livro lá do psicólogo. Não, eu amo psicologia, eu estou estudando psicologia, mas a palavra de Deus, ela é imutável. Quer confrontar uma pregação? Confronte com a palavra. Quer confrontar alguma coisa? É a palavra. Enquanto Paulo, não é o Elias, irmãos, é Paulo. É Paulo, estudou aos pés de Gamaliel. Os bereanos estão lá. Deixa eu ver se Paulo está pregando a coisa certa. Espera aí, deixa eu conferir. Na Bíblia, na palavra. E aí, pastor, então Paulo xingou eles? Não, Paulo disse: vocês são nobres. Vocês são nobres, porque vocês são baseados na palavra. Tem que ler, querido, tem que ter conhecimento. E aí Deus diz assim: vocês perecem por falta de unção. Vocês perecem por falta de conhecimento. Conhecimento da palavra de Deus. Deixa eu voltar para o texto. A Bíblia diz que no primeiro ano, no primeiro mês, irmãos, tudo que Acás fez, eu acredito que Ezequias tinha muitas responsabilidades quando ele assumiu o reinado. Porque uma coisa é você assumir um reinado do pai, como Salomão assumiu, de Davi, um reino pacificado, muito dinheiro no caixa, a planta de um templo toda preparada. Davi deixou o reino pacificado para Salomão e disse: olha, meu filho, agora reina. Tanto que ele nem pediu nada para Deus. Ele disse: Deus, eu só quero sabedoria para entrar e sair diante desse povo. Não precisa me dar mais. Não. Ezequias assume um reino destruído, acabado, principalmente no templo. E ele tinha muitas coisas para fazer, mas ele diz: eu propus no meu coração colocar Deus em primeiro lugar. Eu propus em meu coração restaurar a casa do Senhor. Nós tínhamos um pastor aqui, irmãos, não está mais aqui, que Deus o conduza para o seu propósito, para o seu destino. Um dia ele pregou aqui e disse assim: isso aqui não vale nada, isso aqui não tem valor nenhum, nós aqui somos o templo do Espírito Santo. Irmãos, sempre teve um lugar para o povo de Deus se reunir e adorar o nome dele. De tenda a um templo que foi construído por Salomão, sempre teve um lugar para o povo entrar e juntos em unidades oferecer louvores, oferecer incenso a Deus. Não desvalorize essa casa, não menospreze essa casa. Este é o lugar que Deus escolheu para nós estarmos aqui rendendo a Ele. Alguém perguntou para mim, pastor Marcelo, esses dias, disse: pastor Elias, o senhor acha que o culto online vai tomar a igreja e daqui a uns tempos não vai ter mais igreja local? Isso não existe, essa possibilidade, irmãos. É claro que hoje, você, dependendo da igreja, você tem mais pessoas assistindo online do que presencial. Mas qual que é a diferença do presencial? A experiência. Quem aqui tem Netflix? Não é pecado não, irmão, pode confessar. Mas você vai no cinema, sim ou não? A Netflix não acabou com o cinema. Por quê? Porque a Netflix não consegue oferecer a experiência do cinema. O iFood não consegue substituir a experiência do pastor Rodrigo no Outback. Eu profetizo, pastor, no Outback, senhor. Fala aí, Léo, os nomes bonitos aí. Coco Bambu, Cabanhas, JP Steak, Altinos, restaurantes Altinos, macarrão ao vivo. Então, assim, o culto online, ele é uma bênção. Na pandemia, irmãos, quem não gostava do culto online na pandemia, os pastores que diziam que a internet era do diabo, a televisão era do diabo, tiveram que se render à internet. É uma bênção o culto online, tem pessoas assistindo, beijo no teu coração, mas o que você vai viver aqui esta manhã, essas pessoas não vão conseguir viver em casa. A experiência do culto. Então agradeça a Deus por este lugar, agradeça a Deus por esse ar-condicionado, por esses instrumentos, agradeça a Deus por essa estrutura que Deus nos colocou neste lugar, querido. Agradeça, seja grato a Deus por essa estrutura. Nós trabalhamos a semana inteira, amém? Trabalhamos a semana inteira,
E aí, o dia de culto, eu não acho legal, a não ser que não tenha jeito, irmãos, porque você pode fazer culto até debaixo de uma árvore. Você vai ver na África, pessoas cultuando debaixo de uma árvore, criança sentada no chão, entendeu? Mas se você puder ter uma cadeira boa para você sentar, um ar-condicionado, isso ajuda na experiência que você vai ter com Deus. E se Deus tem nos proporcionado isso aqui, agradeça a Ele, celebra Ele. E Ezequias vai preparar a casa, vai tirar toda a imundícia. Ele podia fazer muitas outras coisas, mas ele disse: eu vou preparar a casa, eu vou reunir os levitas, os sacerdotes, eu vou restabelecer o culto ao Senhor, eu vou trazer de volta os utensílios que meu pai tirou. Nós vamos consagrar este lugar, nós vamos consagrar essa casa, e vamos voltar a buscar a presença de Deus neste lugar. As tribos que estavam distantes, Léo, porque as tribos, irmãos, elas moravam as terras foram divididas, elas moravam em lugares distantes. Cadê? O Salmo 84, tá? Coloca para mim aqui, fazendo favor. Deixa eu ver se eu consigo, se é esses salmos mesmo. Só para você ter uma noção, que eles vinham de longe, e não era de Uber, não era de carro, eles vinham a pé. Quão amáveis são os seus tabernáculos. Esses salmos aqui, é um salmos onde eles estão peregrinando, eles estão saindo da terra deles para irem até Jerusalém para adorar, porque Jerusalém era a cidade da adoração. Jerusalém foi estabelecida como a cidade da adoração. Então eles saíam dos lugares distantes e iam até Jerusalém se reunir para adorar a Deus. Quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. A palavra desfalecer ou empalidecer quer dizer quase desmaia. A expectativa de estar na casa de Deus era tão grande que ele quase desmaiava no meio do caminho. Pelos átrios do Senhor, o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Para aqui, deixa eu dizer algo para você. Quem já leu o Salmo 122? Deixa aí, tá? O que diz o Salmo 122 que nós mais conhecemos? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Agora, não está explícito na Bíblia, mas estudando a teologia, estudando acerca do assunto, alguns teólogos dizem o seguinte: por que Davi cantou esses salmos? Quando o profeta Natã descobre o erro dele, aponta para ele e diz: olha, Deus não está bem com você não, cara. Deus está triste com você. Você tomou a mulher do camarada e ainda matou o camarada, velho. Deus não está bem com você, Davi. Aí diz a história que Davi entra na sua recâmara, um lugar oculto, um lugar secreto, um lugar de intimidade, e ele diz para Natã: eu não saio daqui enquanto Deus não falar comigo. Não quero ver ninguém, não quero ver esposa, não quero ver filho, não quero ver ninguém. Eu pequei e eu preciso do perdão de Deus. Há quem diga que Saul errou menos do que Davi, mas Saul não era um camarada arrependido. Davi errava, mas depois irmãos, ele tinha um jeito de tocar o coração de Deus de maneira, não era um remorso, era um arrependimento genuíno. E aí ele vai para a recâmara e ele começa a cantar o Salmo 51. Tafa, coloca aí, depois nós volta nesse aqui. Irmãos, Deus está mudando o rumo aqui, e eu vou seguir a direção do Espírito Santo. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Ele está escrevendo esse salmo sozinho, cantando, salmodiando, nas recâmaras mais ocultas, ninguém está vendo, só ele e Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo as multidões das tuas misericórdias. Lava-me, ou seja, me dá um banho que eu estou sujo completamente da minha iniquidade, e purifica do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, Senhor, contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe.
Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir o júbilo de alegria. Eu perdi a alegria, Senhor. Eu vivo em tristeza. Faze-me ouvir o júbilo e a alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus. Essa palavra cria em mim, pastor Rodrigo, ele está dizendo, troca o meu coração. Me dá um coração novo. Criar vem do Bará. Cria algo novo. Esse coração não serve mais. Me dá um coração novo, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me dar alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Salmo 122, Tafa, por favor. Eu estou sentindo Deus aqui, irmão. Enquanto ele está cantando Salmos 51, pedindo perdão a Deus, se curvando, se prostrando diante de Deus, um arrependimento sincero. Enquanto ele está lá no lugar mais escuro, Deus não vem falar com ele, pastor. Deus vai falar com Natã, que tinha confrontado ele. Aí Deus vai até Natã e diz, Natã, vai lá e fala para Davi que eu preciso falar com ele. Eu ouvi a oração dele. Aí diz a história, e não a Bíblia, que Natã chega, eles não querem deixar ele entrar, a guarda não quer deixar, ele diz, olha, eu sou profeta e eu tenho uma palavra de Deus para Davi, eu preciso entrar. E aí Davi deixa ele entrar, ele bate na porta, e ele diz, Davi, Deus quer falar com você, Davi. Davi, Deus ouviu a tua oração, Davi. Ele pediu para você ir no templo, porque Ele quer falar com você. Davi dá um salto da cama e diz, alegrei-me quando Natã disse, vamos à casa do Senhor, aleluia! Você pode aplaudir mais forte o nome do Senhor. Aqui é lugar de cura, aqui é lugar de milagre, aqui é lugar de restauração, aqui é lugar de se prostrar, de se curvar, aqui é lugar de se arrepender dos nossos pecados. Volta no 84, Tafa, por favor, eu estou caminhando para o final. Eu estou sentindo que Deus vai tomar essa igreja hoje, irmãos. Eu estou sentindo que Deus vai sacudir essa igreja hoje. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração, a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde põe seus filhos, até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Eles estão andando e cantando, estão caminhando para Jerusalém e estão cantando, não estão murmurando, não estão reclamando, eles estão dizendo, eu estou indo para o culto, vou adorar. Eles estão celebrando, estão cantando, estão se alegrando. Bem-aventurados que habitam na tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, que passando, aleluia, pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Vale de Baca é um lugar seco, um lugar árido, é um deserto difícil de caminhar, mas quando eles vêm cantando e passa pelo vale de Baca, o deserto se torna em um manancial, aleluia. Vão indo de força em força, ou seja, não é fácil, irmãos, continuar servindo a Deus com tantas coisas ruins que acontecem na nossa vida. Não é fácil adorar em dias difíceis como o nosso. Tem dia que o diabo sopra nos nossos ouvidos e diz, não vai hoje não, amaldiçoa o teu Deus, não vale a pena ser crente, olha aí, olha lá, o ímpio tem, você não tem. Ele foi, você não foi. Ele recebeu, você não recebeu. Salmo 74 diz
O cantor, salmista Asaf, irmãos, Asaf foi um dos maiores salmistas da Bíblia Sagrada. Salmo 74, ele escreve dizendo assim: os meus pés quase se resbalaram, os meus pés quase se desviaram, porque ele começou a ver a prosperidade dos ímpios. Prosperidade, na verdade não é essa palavra que cabe, porque prosperidade é crescer em todas as áreas. Ele começou a ver que os ímpios recebiam alguma coisa que ele não recebia, e ele está a ponto de se desviar. Não é um membro, é um líder. Aí ele diz: até que eu entrei no santuário de Deus, e Deus me mostrou o fim deles. De força em força, querido, vai, fortalece. Olha para alguém aí e diga: não desista. De força em força, caminhe um pouco mais. Você já andou muito para desistir agora. Não volte, não retroceda nenhum passo. Deus está contigo. Cada um deles em Sião aparece diante de Deus, ou seja, eles chegam no destino que foi planejado. Passaram por deserto, de força em força, mas eles chegam em Sião, eles chegam em Jerusalém e oferecem o melhor que eles tinham a Deus. Você tem que ansiar estar aqui, querido. Você tem que desejar ardentemente, dizer: domingo é o dia de Deus, domingo é do Senhor. Eu já trabalhei, eu já mexi no Facebook, eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer. O domingo é dele, eu vou consagrar a ele. Eu não vou abrir mão desse domingo. Eu preciso servir o meu Deus, eu preciso ouvir Deus falar comigo, eu preciso fazer algo. Esse domingo é consagrado totalmente a Deus. A atitude de Ezequias não abençoa só ele e a sua família, abençoa todas as tribos. As tribos que estão distantes começam a chegar. As tribos que estão distantes começam a se aproximar. Por quê, pastor? Porque Deus voltou, irmãos. O templo estava fechado, os utensílios, não queimava mais incenso. Foi só organizar as coisas e voltar a oferecer incenso. Deus voltou. E onde Deus está, o povo vai. Onde Deus está, o povo vai. Eu tenho para mim, tá? Isso é coisa minha. Isso é coisa minha. Heresia particular minha. Que João Batista um dia chegou na sinagoga e disse: olha, eu quero pregar aí com aquelas vestes, pastor, de camelo lá, aqueles negócios lá, de gafanhoto. Não, mas você não tem direito. Eu tenho, eu sou filho de sacerdote. Meu pai é sacerdote, a minha mãe vem de uma família sacerdotal, ou seja, eu estou guardado de todos os lados. Aí alguém olha para ele e diz: mas sua roupa não... A religião aqui não permite essa roupa aí. Aqui você não vai pregar. Aí João Batista: não. Então eu vou pregar no deserto. Só que João Batista vai para o deserto, Deus vai com ele. Aí João Batista começa a pregar no meio do deserto, levanta um altar no meio do deserto. Aí o povo começa a sair da sinagoga e começa a ir atrás de João Batista. Aí a Bíblia diz que os líderes falam: opa, o que está acontecendo? Vamos lá ver também. E aí eles vêm para espiar o que João Batista está fazendo. Diz a história que João Batista batizava aproximadamente 5.000 pessoas por dia. Quando os líderes vão chegando, João Batista grita e diz: raça de víboras, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O machado está posto à raiz. A árvore que não der fruto vai ser cortada e lançada fora. Querido, se Deus tiver, você pode ir para qualquer lugar que o povo vai. O povo quer Deus, o povo está com sede de Deus, o povo está com fome de Deus, o povo está com sede do Espírito Santo, de buscar a presença dEle, queridos. E o povo volta, a festa, a celebração como nunca houve antes, como nos dias de Davi. O tempo passa. Ele reina por 25 anos. Mas chega um tempo da sua vida que Deus chega para ele, manda o profeta Isaías. Era amigo, pastor, os dois eram amigos, oravam juntos, sabe? Parceirão mesmo assim. Aí Deus diz assim para Isaías: Isaías, vai lá e fala para ele que ele vai morrer, que ele não vai levantar daquela cama não. Irmãos, uma pessoa desconhecida falar isso é uma coisa, outra coisa é um amigo. Eu fico imaginando Isaías dizendo: Deus, mas não tem outra pessoa para o senhor mandar lá não? Tem que ser eu.
Não, é você que é o profeta contemporâneo dele, você vai dar essa notícia para ele. Isaías diz: ser profeta não é fácil. Isaías entra no palácio, vai até a cama dele. Irmãos, quando chegava um profeta assim, o rei se alegrava, sabe por quê? Normalmente vinha uma palavra de cura. Ainda mais para alguém que fez tão bem. Ainda mais para alguém que dedicou a Deus, que colocou Deus sempre em primeiro lugar. E aí ele diz: Isaías, meu amigo, que bom te ver. Isaías está com o rosto fechado. Isaías não está com aquele sorriso. Ele diz: meu amigo, eu tenho uma palavra contra ti. Deus mandou te dizer que você não vai levantar mais dessa cama, que você vai morrer dessa doença, você vai morrer dessa enfermidade. Você não levanta mais dessa cama. Não, mas quem foi que disse? O próprio Deus. Isaías vira as costas e vai saindo embora, vai saindo, diz: olha, já deu o recado. Cabeça baixa, irmãos, pensando o seguinte: daqui uns dias eu tenho que voltar para o velório dele. Tá indo, não tinha saído do palácio ainda. Ezequias deitado do jeito que estava, ele vira o rosto para a parede. Ele diz: Deus, lembra-te como eu fui fiel contigo. Deus, lembra como eu restaurei a adoração em Sião. Lembra de como eu fui fiel, como eu andei nos teus preceitos. Deus, me dá mais uma chance, Deus, me dá mais uma oportunidade. Eu não quero morrer dessa doença, eu não quero morrer dessa cama. Aí Deus visita o profeta Isaías, não tinha saído foi rápido, irmãos, o profeta Isaías não tinha saído ainda. Aí Deus vem e diz assim: Isaías, volta lá. Não, já falei, Senhor. Não, eu mudei a palavra. Não, mas o Senhor não muda. Volta lá, Isaías, e diga para ele que ele não vai morrer mais, que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Ah não, Senhor, e como é que eu fico com a minha palavra? A palavra não é sua, Isaías, a palavra é minha. Eu mudo na hora que quer, eu faço na hora que quer, do jeito que quer. A palavra é minha. Eu faço viver, eu faço morrer. Ele volta, só que agora ele volta com um sorriso no rosto. Porque Isaías, irmãos, eu gosto de dar boa notícia, eu não gosto de dar notícia ruim, sabe? Às vezes você tem que dar, mas eu não me sinto bem, irmãos. Se tem um lugar que eu não gosto de pregar, é no velório, irmãos. Eu não gosto, irmãos. Chega lá, você não sabe se coloca a pessoa no céu, no inferno, você fica atribulado. Eu gosto de dar boa notícia, irmão, porque o evangelho é boa notícia. Eu gosto de falar coisa eu gosto de bênção, entendeu? Eu gosto de dar boa notícia. Isaías volta com um sorriso no rosto, volta pulando e diz: ei, Deus falou comigo. Deus ouviu a sua oração. E Ele disse que você não morre mais nessa cama. Deus está te dando mais 15 anos de vida. Para terminar, para mim orar por vocês. E Deus tomar essa igreja. Quando Ezequias diz assim: Deus, olha como eu fui com o Senhor. Olha como eu fui reto, Deus. Irmãos, e Deus reconheceu. Se tem alguém que reconhece os seus esforços, são Deus. Se tem alguém que não é ingrato, é Deus. Deus. Sabe o que Ezequias estava dizendo para Deus? Deus, me trata agora da mesma maneira que eu tratei o Senhor todos esses anos. Você teria coragem de falar isso nesta manhã? Você teria coragem de fazer essa oração, irmãos? Deus, me trata agora da mesma maneira que eu tenho te tratado durante todos esses anos. Senhor, me coloca como prioridade, assim como eu tenho colocado o Senhor durante todos esses anos. Deus, me dá uma entrega tão grande, assim como eu tenho me entregado ao Senhor todos os anos. Deus, dá tempo para mim, da mesma maneira que eu tenho dado tempo para o Senhor. Será que alguém aqui teria coragem de fazer essa oração e dizer: Deus, me trata hoje da mesma maneira que eu tenho tratado o Senhor? Você pode ficar de pé comigo, por favor? Eu quero orar por você, querido. O ano começou, já estamos terminando fevereiro.
Onde é que está Deus na tua vida? Se você perguntar para todo mundo vai dizer: Deus é minha prioridade. Mas o que define a sua prioridade é o tempo que você dedica a ela. Você não pode dizer que a sua esposa é a sua prioridade se você não dá nem atenção para ela. Você não pode dizer que o teu filho é prioridade se você não tem tempo para jogar bola e soltar pipa com ele. Pastor, é pecado jogar bola, é pecado soltar pipa. Isso é religião que diz, não é a Bíblia. Eu fico com a Bíblia. Eu não fico com a religião, eu não fico com a tradição. Eu fico com a palavra de Deus. Vai soltar pipa com seu filho, vai jogar bola, vai correr no parquinho com ele. O seu filho é herança de Deus, mas é um presente que Deus te deu para você. E eu vou dizer algo do fundo do meu coração. Talvez você não goste do que eu vou dizer, mas eu preciso dizer: o seu filho não precisa de um pastor, o seu filho precisa de um pai. Você não pode querer reproduzir algumas coisas fora da sua casa, dentro da sua casa. Seu filho não precisa de um advogado, seu filho não precisa de um engenheiro, seu filho não precisa de um contador. Ele só precisa de um pai. Ele só precisa de um pai. Ele só precisa de um pai. Como que você diz que Deus é a sua prioridade se nem tempo para Ele você tem? O que Deus pensa de mim de ver você orando? Já vem Ele, vai pedir de novo. Não, vai pedir de novo. Já conheço. Sabe aquele amigo que você encontra sempre, que te pede dinheiro? Toda vez que você vê ele, você fala: já sei o que ele vai pedir. Não, Deus, essa manhã eu não vim aqui te pedir nada. Essa manhã eu vim aqui oferecer. Essa manhã eu vim aqui entregar. Eu já tenho tudo. Se eu tiver o Senhor, eu tenho tudo. O apóstolo Paulo, eu acho que foi o apóstolo Paulo que diz assim: olha, se Deus entregou o seu Filho amado Jesus Cristo, que é o melhor que Ele tinha, o que Ele não dará para você? Se Deus te entregou, irmãos, o melhor que foi Jesus, o que Ele não pode fazer por mim e por você? Eu termino aqui. Tem um escrito aqui dizendo: continue. Está escrito, está aqui, não está, Nai? Tá. Então eu vou continuar, irmãos. Eu não sei porque que escreveram isso aqui. Irmãos, tem um testemunho, eu acredito, porque foi quem conhece o pastor Luciano Subirá, homem de Deus. Esses dias eu conversava com alguém disse: eu não gosto dele porque ele fala muito de santidade. Queria que ele falasse do quê, irmão? De prostituição, de pecado? Eu prefiro o excesso do zelo do que a falta de zelo. Ele disse o seguinte, irmãos, que tem um pastor amigo dele lá no sul, que se converteu dentro de um cemitério, de frente a um túmulo aberto. Esse pastor hoje lidera uma grande igreja no Brasil, é pastor, e ele contou o testemunho dele. O Subirá diz o seguinte, que esse camarada, amigo dele hoje, eu não me engano, não lembro se é pastor Adilson, alguma coisa assim, ele servia, irmãos, ao diabo, e lá existem as hierarquias também espirituais. Conforme mais você entrega, mais você cresce. Mais entrega, aí começa com a pombinha, com a galinha preta e vai subindo. Aí chegou um dia que o diabo ia subir ele de nível. O diabo pediu uma oferta maior e disse assim: olha, eu quero um corpo. Deu a idade do corpo e disse assim: com 15 dias que já esteja enterrado. Ele disse: mas é impossível. Disse: não, eu quero. Se você quer subir, você precisa entregar. Você quer subir de nível? Então você precisa subir a sua entrega. Irmãos, ele negociou com quem deveria negociar e comprou o corpo. Pagou um preço alto pelo corpo. Alguns de vocês devem ter ouvido esse testemunho. No dia certo, combinado, à noite, madrugada, o coveiro foi lá com autorização de alguém, abriu o túmulo. Quando ele foi tocar no corpo, o diabo se manifestou do lado dele e disse: não toca nesse corpo. Ele disse: eu toco porque eu comprei, eu toco porque eu paguei, foi difícil chegar, foi você mesmo que pediu. Ele disse: não toca, porque se você tocar nesse corpo,
aquele lá de cima vai te matar. Ele disse: como assim? Ele disse: é que esse corpo é de um crente, você escolheu o corpo errado. Te venderam o corpo errado. Esse corpo é de um homem, de um jovem de Deus. Pastor, isso é heresia, não está na Bíblia. Irmãos, Eliseu morreu. Entrou em estado de decomposição, sobrou só os ossos. E uma guerra, morre um soldado, e eles com pressa dizem: não vamos abrir outra valeta não, vamos jogar nessa aqui mesmo. Jogou o corpo lá e saíram andando para a guerra. Daqui a pouco o soldado correndo atrás deles e gritando: ei, me espera, ei, me espera, ei, me espera. E eles correndo dizendo: você está morto, cara, você está morto. Ei, eu vou te enterrar agora. A unção ainda estava nos ossos. A unção ainda estava nos ossos. A unção ainda estava nos ossos. Nesta hora, o cara disse o seguinte: diabo, agora você deu um tiro no pé. Perdeu, playboy. Perdeu. Diz: como assim perdeu? Você acabou de me dizer que existe um Deus que é maior do que você, mais poderoso do que você, e que cuida do crente até depois de morto. Se ele faz isso por alguém que já morreu faz 15 dias, o que é que ele não faz por alguém que está vivo? O que é que ele não faz por alguém que está vivo? O que é que ele não faz por alguém que está vivo? Irmãos, eu não vou chamar você aqui na frente, eu não vou pedir para você fazer nada, é você e Deus. Nada substitui uma experiência com Deus, nada, ninguém consegue arrancar de alguém que teve uma experiência em qualquer área da vida. Alguém pode dizer: não dá, isso. Jó tinha uma experiência com Deus, que Jó tinha, ele perdeu os amigos, perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu tudo que tinha, perdeu a saúde, mas com um pedaço de caco de telha, ele se coçava e dizia: bendito, bendito, bendito seja o nome do Senhor. Ele me deu, Ele tomou, bendito seja o nome do Senhor. Morre, Jó, você está em pecado, Jó. Eu nunca vi Deus deixar acontecer isso com alguém que ama Ele e que não está em pecado. Aí Jó abre a boca e diz: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará de sobre a terra. O meu Redentor vive. É manhã de você ter uma experiência com Deus, remover toda a sujeira do templo. É você e Deus, querido. Irmãos, alguém disse para mim o seguinte: pastor, eu estou terminando, irmão, eu estou terminando. Pastor, irmão, você vai sentar para almoçar hoje e vai chorar. Você vai sentar hoje, vai almoçar chorando, falando em línguas. Alguém vai dizer: o que aconteceu com você? Você diga: eu tive um encontro com Deus, eu tive uma experiência com Deus. Ei! Alguém disse assim: pastor, eu tenho o Espírito Santo. Irmãos, a partir do dia que você creu em Jesus, você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Tem gente que esquece disso, irmãos. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Espírito Santo também é Deus. Agora, quando você ora, Paulo disse assim: não vos embriagueis com vinho, que é a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ele está dizendo: não é hoje, é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, todo dia se encha. É uma fonte inesgotável. Lá no sermão da montanha, um dos mais conhecidos, e eu tive o privilégio de ir lá, subir lá e orar naquele lugar. Uma das coisas que eu não entendia, Rodrigo, a minha mentalidade não alcançava, é que Jesus disse o seguinte: bem-aventurados os pobres de espírito. E eu dizia: tem que ser pobre para Jesus me amar. Quanto mais pobre eu for, mais bem-aventurado eu sou.
Até que eu entendi que Jesus estava dizendo o seguinte: pobre de espírito é aquele que não se contenta com o que tem, está sempre querendo mais de Deus. Sabe quando você diz, não Deus, eu quero mais, eu quero mais. Pobre de espírito é isso, é você não achar que você já está cheio de Deus e não precisa mais. É todo dia você dizer, Deus, eu quero mais, me dá mais, eu quero viver uma experiência nova com o Senhor. Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Ti. Moisés disse assim, Deus, eu quero ver a Tua glória. Só que o que me chama a atenção, pastor Marcelo, é que fazia 40 dias que ele tinha descido do monte. Já tinha ficado 40 dias sozinho com Deus, irmãos. Ele podia pedir qualquer outra coisa. Ele disse, não, eu quero mais. Eu quero mais. Eu sei que o Senhor tem mais, eu quero mais. Não estou contente não, Deus, eu quero mais. Sou grato pelo que eu já recebi do Senhor, mas eu sei que o Senhor tem mais para a minha vida. Eu sei que o Senhor pode me levar a um outro nível de intimidade e de experiência com o Senhor. E isso pode acontecer nesta manhã. Parar de ser um crente fraco, anêmico, mimimi, e começar a servir a Deus de todo o teu coração, se entregar com interesse de coração, me ajudar a limpar essa casa, a organizar essa casa, a acender a lâmpada, a acender o candelabro e voltar a queimar na presença de Deus. Irmão, sentado, deitado aqui no altar, se quiser subir, onde você quiser, pendurar no lustre, faz o que você sentir de fazer. Agora existe uma capacitação sobrenatural de Deus, querido. Quando você é revestido, é como se você colocasse um paletó por cima. Se você pedir, como veio em Atos, o Espírito Santo pode revestir você para você fazer coisas sobrenaturais que naturalmente você não conseguiria fazer. E alguém vai dizer assim para você. Alguém disse ontem para mim, pastor, eu não acredito na oferta do altar. Eu disse, problema seu, não dá. Eu acredito. E eu estou vendo pessoas colhendo os frutos dessa oferta. Tem gente que diz, eu não acredito nas línguas estranhas. Eu acredito, irmão, é só você não falar. Mas também não proíbe quem fala. Se eu falo, eu não posso falar de quem não fala. Se eu não falo, a experiência é minha e Deus, irmãos. Não é porque você não fala em línguas que você não vai para o céu, querido. Você não vai reinar com Jesus, pelo amor de Deus. Então assim, ó, quer correr, corre. Quer dar. O Tafa mostrou uma foto dele esses dias, irmão. O Tafa, quando ele ia da igreja que ele era antes, quantas pessoas via ele, já abriu o caminho, porque sabia que o aviãozinho vinha, irmãos. Sabe, o aviãozinho ia decolar voo. Então assim, irmãos, aqui você só não pode pecar, querido. Você pode correr, você pode pular, você pode bater palma. Nós precisamos ter uma igreja inclusiva, onde todos se sintam bem, e a palavra é pregada. Quem muda é o Espírito Santo, quem convence é o Espírito Santo. Então o Nai vai cantar aqui agora, e eu vou dar 2 minutos, cravado no relógio, para você ter uma experiência com Deus. Pastor, já tive, tem a outra. Você já está contente? Você está igual Simeão? Deus já pode me levar? Porque a promessa já se cumpriu? Eu já peguei o menino Jesus no colo, já pode se despedir o seu filho em paz. Se você quiser fazer essa oração, eu vou te ajudar a fazer essa oração agora. Mas se você diz, não Deus, eu tenho mais para cumprir nessa terra, eu tenho mais postos para cavar, eu tenho mais toco para arrancar, eu tenho mais vidas para ganhar, mais almas para ganhar. Senhor, a minha hora não chegou, o meu tempo não chegou, eu quero dar meu tudo, Senhor, eu quero morrer como Paulo, morrer vazio. O cemitério é o lugar mais rico do mundo, sabe por quê? Porque lá está cheio de sonhos que nunca foram realizados, CDs que nunca foram gravados, livros que nunca foram escritos, canções que nunca foram gravadas, e você é um grande candidato a ir para lá e fazer parte dessa estatística. Eu não, tem eu aqui e pelo menos mais uma pessoa que não aceita isso e que diz assim, eu vou entregar tudo, eu vou morrer vazio como Paulo. Quem é essa pessoa? Quem é? É eu e mais um só, é só eu e mais um. Quem é? Levanta a mão e diz, Deus, eu quero ter uma experiência com o Senhor.
Eu não quero ter uma experiência com o pastor Elias, nem com a religião, nem com a denominação. Eu quero ter uma experiência com o Espírito Santo. Espírito Santo, fala comigo, Espírito Santo. Me mostra o caminho, me dá direção, me orienta nesta manhã. Me batiza com o teu Espírito, me reveste, me cura a minha vida física, psicológica e emocional. Eu quero pregar, me capacita para pregar. Eu quero orar pelos enfermos e eles serem curados. Eu quero profetizar, eu quero ganhar almas. Eu quero fazer alguma coisa, porque o Senhor fez tudo para mim, Senhor. 2 minutos agora, depois eu oro. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, ó doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito.